Meus irmãos, a paz do Senhor. Neste momento queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor está nos dando de estarmos mais uma vez comentando, na leitura diária, um assunto tão excelente para a glória de Deus. Queremos agradecer ao nosso Deus, e ao nosso irmão Edgar por esse projeto tão glorioso. Meus irmãos, como os irmãos bem sabem, hoje estaremos trazendo uma reflexão na leitura diária, o qual o título da nossa reflexão diz: O Espírito Santo reprova a desobediência. E o texto qual está escrito para nós lermos nesta hora se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 16, e o versículo de número 14, que diz: E o Espírito do Senhor se retirou-se de Saul e assombrava um espírito da parte do Senhor. Bem sabemos essa passagem, o qual conta a história, de Saul, que o Espírito do Senhor se retirou dele, e agora vinha um espírito para atormentá-lo. E veja o que aconteceu com este homem, porque ele entrou por esse caminho da desobediência. E a gente bem sabemos, quando uma pessoa entra por este caminho, lamentavelmente, a gente vê o resultado e a gente pode até comprovar que ele não vai muito além, porque entrou por esse caminho da desobediência. Então, é notório que quando se entra por este caminho, observe que o Espírito do Senhor, ele vai se afastando, e eu posso até falar nesta hora, fazendo minhas palavras, que chega um tempo que esta pessoa, ele fica sozinho, porque ele entrou por este caminho, pelo caminho da desobediência. Então, o comentarista, ele passa para nós e ele dá esta palavra para que a gente tenhamos cuidado, não entrar por este caminho, não trilhar este caminho, porque nós sabemos que lá na frente a situação fica difícil, a situação fica precária, mas louvamos a Deus, que Deus, ele tem escolhido homens e mulheres para trilhar no caminho da obediência. Por isso, o texto diz, mas lá na frente, o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando o cristão, ele toma esta atitude, quando o cristão, ele toma este pensamento, quando ele tem esse pensamento, observe que lá na frente ele vai ter grande resultado, porque está entrando pelo caminho da obediência. E a gente podemos até observar alguns fatores o qual trouxe a ruína de Saul. Em vez de ele ficar de prontidão para obedecer aquilo que Deus tinha determinado para ele. Mas observe que quando a gente olha esta história, quando a gente vê e lê o texto e o contexto, a gente observa que
quando o profeta disse a ele: olhe, você fique aqui e no espaço de 7 dias eu venho e ofereço sacrifício, por você e pelo povo. Mas observe que Saul, ele, na sua mente, ele disse: certamente o profeta não vai vir mais. E veja o que foi que ele fez. Diz o texto mais adiante que ele agora oferece o sacrifício a Deus. E observe que quando ele está oferecendo um sacrifício, alguém lhe faz saber que o profeta estava chegando e ele ali foi ao encontro do profeta. Mas observe que, fazendo minhas palavras nesta hora, ele foi ao encontro do profeta, pensando que ia receber uma tapinha nas costas e dizer: valeu, você deu início. Ele pensava que o profeta ia colocar a mão no ombro dele e ia lhe dar os parabéns. Mas observe que o profeta olha para ele e reprova a sua atitude, reprova a sua ação. Veja o que o profeta diz a ele: agisse neciamente, agisse sem juízo. Veja o que foi que aconteceu, com ele, porque ele entrou por este caminho, pelo caminho da desobediência. Por isso, o texto ele passa para nós: é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso, o texto ele passa para nós para que a gente possa refletir. O Espírito Santo reprova a desobediência. Quantas vezes a gente vê o Espírito Santo reprovando algumas atitudes, algumas ações, porque alguém pensa que está fazendo o certo, alguém pensa que está fazendo correto, mas a atitude do Espírito Santo está reprovando, porque aquela pessoa ele coloca um eu em sua vida, pensando que é assim, mas quando a gente lê esse texto, a gente se depara, a gente para e medita que é melhor obedecer, é, é melhor obedecer. Então, que nesta hora nós tenhamos uma reflexão em nossa vida, nós possamos fazer uma análise, quando se trata nesse termo de obedecer. Observe que eu vejo a história de Davi. Davi, em meio às dificuldades, mas o texto ele passa para nós que aonde Saul mandava Davi ia, com um sinal de obediência e desenvolvia a sua tarefa, desenvolvia o seu papel e voltava alegre, sorrindo, contente, porque ele sabia que estava obedecendo aquela ordem que foi lhe dada. Mesmo assim, é cada um de nós que nós possamos sempre estar atento a obedecer, Às vezes que tem pessoas que não quer obedecer. Ah, quem foi que mandou? Ah, foi fulano. Então ele coloca o seu eu em sua vida, E entra pelo caminho da desobediência e até mesmo bate no peito e diz: ah, na minha vida quem manda sou eu. Mas observe que essa pessoa, ele não vai mais, não vai muito longe não. A gente vê, lá na frente, aquela pessoa passando por dificuldade, aquela pessoa passando pelo aperto, mas quando ele cai em si, quando ele volta, quando ele retorna, e realmente que ele toma uma decisão de andar pelo caminho da obediência, Deus é com ele, e Deus é glorificado
em sua vida. Então, que nesta hora nós possamos tomar esta posição de andar no caminho da obediência para a glória de Deus.